Meu pai deixou uma mensagem. Você não é bem-vinda ao casamento. E não traga mais aquela criança aqui. Eu respondi com uma única palavra, anotado. No mesmo dia, liguei para o banco e fiz uma coisa. 3 dias depois, quando minha irmã abriu o aplicativo do banco, ela começou a gritar. Quando recebi a mensagem do meu pai, li 3 vezes só para ter certeza de que não estava alucinando. Você não é bem-vinda ao casamento. E não traga mais aquela criança aqui. Aquela criança, minha filha, a única neta dele. Não era a primeira vez que diziam algo tão distorcido assim, mas dessa vez foi diferente. Havia algo de definitivo, como se quisessem nos cortar completamente da vida deles e só estivessem esperando o momento certo. Fiquei olhando para a tela por um segundo e respondi com uma única palavra, anotado. Não discuti. Não fiz perguntas. Não chorei. Apenas desliguei o telefone, me recostei e deixei aquela raiva silenciosa e incandescente se instalar. Naquela época, eu já estava morando com meu tio havia 2 meses, depois de vender meu apartamento. Não porque eu estivesse sem dinheiro. Eu tinha mais dinheiro do que jamais tive na vida. Mas estava sendo inteligente. Eu queria comprar uma casa, um lugar onde minha filha e eu pudéssemos recomeçar, onde não precisássemos andar pisando em ovos, nem nos explicar, nem lidar com olhares julgadores durante o café da manhã. Meus pais não se ofereceram para nos acolher depois da venda. Minha mãe foi direta, disse que não se sentia confortável com aquela criança na casa. Que isso iria perturbar a paz, como se fossemos algum tipo de ameaça. Antes, eu deixava essas coisas passarem, inventava desculpas por eles. Não mais. Chega de fingir que nada aconteceu. Minha irmã ficou noiva na primavera passada. Um cara que ela conheceu no trabalho. Ele é até legal, mas os dois estavam muito acima do que podiam pagar ao planejar um casamento que custava mais do que a maioria das pessoas ganha em um ano. Meus pais ficaram radiantes. Finalmente, uma filha fazendo tudo do jeito certo. E, naturalmente, a expectativa caiu sobre mim para ajudar a bancar tudo. Não foi um pedido, foi uma suposição. Eu tinha dinheiro, não tinha? E eu concordei em ajudar. 10 mil, ponto final. Fui clara desde o primeiro dia. Mas então as contas começaram a chegar, provas de vestido, degustações de bolo, depósitos do local. De repente, tudo estava sendo decidido sem me consultar. Ainda assim, de alguma forma, eu era quem deveria pagar. Então veio o golpe final. Eles me adicionaram a uma conta conjunta do casamento por transparência. O que não mencionaram foi que já tinham começado a sacar dinheiro dela. Um dia, conferi o saldo e simplesmente congelei. Eles tinham comprado um carro zero para o casal. Um maldito carro, com o dinheiro que eu nunca concordei em dar. Liguei para minha mãe. Ela disse que eu estava sendo egoísta. Disse que eu sempre poderia ganhar mais dinheiro, mas que minha irmã só tinha uma chance de viver o sonho dela. Naquela noite, sentei no quarto de hóspedes do meu tio, com o telefone na mão, encarando aquela conta. E fiz uma coisa. Transferi cada centavo de volta para minha conta principal. A conta ainda estava no meu nome. Eles só presumiram que eu não teria coragem. 3 dias depois, meu tio entrou na cozinha com uma expressão estranha no rosto. Disse que tinha acabado de desligar o telefone com minha mãe e me perguntou se eu tinha feito alguma coisa com a conta. Eu apenas assenti com a cabeça. Ele disse que minha irmã tinha aberto o aplicativo enquanto provava vestidos e começou a gritar no meio da boutique. Um colapso completo. O depósito do local não foi compensado. A assessora do casamento se recusou a atender às ligações. O pânico tinha oficialmente começado, e eu não levantei um dedo para impedir. Depois que esvaziei a conta, o silêncio durou cerca de 2 dias. Então tudo explodiu de uma vez. Meu tio foi quem me contou os detalhes. Ele disse: minha irmã estava numa boutique da cidade, em cima de um daqueles pequenos pedestais de veludo, em frente a um espelho gigante, usando o vestido que ela jurava que a faria parecer da realeza. 6 mil dólares. Ela ainda não tinha pago, mas agia como se já fosse dela. A mulher que fazia o ajuste estava prendendo a barra quando o telefone tocou. Era o local da festa. Eles não tinham recebido o pagamento final,
E a política era rígida, sem dinheiro, sem data, sem exceções. A reserva foi cancelada. O próximo sábado disponível só seria no ano seguinte. Ao que parece, minha irmã ficou em branco, deixou o telefone cair e então gritou, não chorou, gritou. O provador virou um caos. O vestido foi parar no chão. Ela saiu furiosa, descalça, ainda com a anágua e o véu. Minha mãe estava com ela e tentou acalmá-la, mas minha irmã começou a gritar na rua que eu tinha roubado o dinheiro do casamento e arruinado a vida dela. As pessoas pararam para olhar. Alguém gravou tudo. Quando chegaram em casa, a história já tinha mudado. Minha mãe estava convencida de que eu tinha planejado tudo só para humilhá-los. Minha irmã contou a todo mundo que eu era invejosa porque nunca tinha tido um casamento de verdade. E meu pai, bem, de repente ele se lembrou de que tinha consciência. Ele me ligou e deixou uma mensagem de voz fingindo que nada daquilo tinha acontecido. Não mencionou a mensagem que me enviou, não reconheceu que tinham me mandado ficar longe. Apenas disse que as coisas tinham saído do controle, que eles estavam numa situação difícil e que talvez eu pudesse ajudar a resolver. Nem uma palavra sobre o carro que compraram pelas minhas costas. Nem uma palavra sobre o que disseram da minha filha. Só ele tentando me bajular como se eu fosse uma idiota. Eu não respondi. Naquela noite, levei minha filha para comer tacos. Ela falou o caminho inteiro sobre uma pintura que estava fazendo. Sentamos num banco perto do lago e comemos no frio, de luvas. E eu me lembro de pensar em como aquilo era tranquilo, em como estava silencioso. Enquanto isso, meus pais ligavam para todo mundo da família tentando fazer controle de danos. No começo, disseram que tinha sido um erro do banco, que o dinheiro estava temporariamente bloqueado. Quando perguntaram por que o local tinha cancelado, mudaram a história de novo e disseram que tinham decidido por algo mais íntimo. Mas as pessoas conversam, e eles não eram os únicos com ouvidos. O golpe de verdade veio 3 dias depois, quando meu tio me contou que meus pais já tinham gasto o resto do dinheiro. O dinheiro que eu nem sabia que tinha sido usado para comprar um carro para os noivos. Eles acharam que eu não perceberia até ser tarde demais. E que, quando percebesse, eu estaria culpada demais para desistir. Foi aí que eu finalmente entendi do que se tratava tudo aquilo. Eles não precisavam da minha ajuda. Precisavam do meu silêncio. Precisavam que eu fosse a única pessoa que nunca fazia perguntas, nunca colocava limites, nunca tornava nada inconveniente. E, por anos, eu desempenhei esse papel. Mas não mais. Agora, minha irmã estava sem vestido, sem local, sem plano algum, e o casamento estava há 4 semanas de acontecer. Eu estava sentada na varanda com meu tio quando ele recebeu uma ligação do meu pai. Colocou no viva voz. Meu pai pediu que ele mediasse entre nós. Disse que não era assim que famílias deveriam funcionar. Meu tio respondeu, sem rodeios, que famílias também não tratam um filho como lixo só porque ela não se casou com um homem que eles aprovavam. Disse que eles estavam colhendo o que haviam plantado. E, pela primeira vez em semanas, eu me senti leve. Eu não sabia como o casamento iria se desenrolar, nem sequer se aconteceria. Mas uma coisa eu sabia com certeza, eu finalmente estava fora do alcance deles. Na segunda semana, eles já estavam oficialmente se afogando. Eu não estava acompanhando tudo de perto, mas, de alguma forma, sabia cada detalhe. Não porque eu perguntasse, mas porque as pessoas não paravam de falar. Prints de tela, áudios encaminhados, cochichos de parentes distantes. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo, e a maioria sabia melhor do que me perguntar diretamente. O casamento estava a 3 semanas de distância. Os convites já tinham sido enviados. Os save the date tinham sido mandados meses antes, e as pessoas já haviam comprado passagens e reservado hotéis. O Instagram da minha irmã ainda tinha aquele destaque irritante do ele disse sim, com brindes de champanhe e o noivo levantando ela na praia, como uma cena de um filme barato do Hallmark. Mas a história real estava desmoronando nos bastidores. O vestido tinha ido embora. A boutique cancelou a reserva no mesmo dia em que ela perdeu o prazo do pagamento final. Deram o vestido para outra noiva que realmente pagou em dia. Minha irmã não lidou bem com isso. Pelo que me contaram, ela gritou com a recepcionista, jogou os saltos de noiva e chorou no estacionamento até minha mãe aparecer com um Xanax e um smoothie.
O local também já era. Eles tentaram negociar um prazo extra. Meu pai chegou a tentar convencer a coordenadora de que eu tinha hackeado a conta, mas era tarde demais. A propriedade foi reservada novamente em 48 horas. O casamento dos sonhos de outra pessoa agora aconteceria no dia que deveria ser o deles. O DJ nunca foi pago. A confeiteira bloqueou eles. A cerimonialista postou um story passivo-agressivo sobre aprender a selecionar melhor os clientes e depois trancou o perfil. Foi uma avalanche, e eu nem precisei empurrar. Eu só fiquei ali, observando. Enquanto isso, meus pais estavam em completo desespero. Minha mãe entrou em modo total de controle de danos. Começou a espalhar uma nova narrativa, dizendo que eles tinham repensado o tamanho e a grandiosidade do casamento e que queriam focar em algo menor, mais íntimo e mais espiritual. Ela postou uma foto de uma vela com uma legenda sem sentido sobre começos íntimos. Ninguém estava comprando essa história. Uma das minhas primas me mandou um áudio em que dava para ouvir minha mãe chorando ao fundo durante uma chamada em grupo, dizendo que eles estavam sob muita pressão e que algumas pessoas da família estavam virando as costas para eles. Estava claramente falando de mim, mas nunca usavam meu nome. Eu continuei sem responder. Não aos áudios, não às mensagens, nem mesmo quando meu pai mandou uma única frase: "Precisamos conversar." Não havia nada para conversar. Isso já não era só sobre um casamento. Era sobre anos de insultos silenciosos, elogios envenenados e apoio falso que só existia enquanto eu fazia exatamente o que eles queriam. Eu disse não uma vez, só uma vez, e todo o castelo de cartas desmoronou. Eles tentaram de novo, claro. Minha irmã me enviou um e-mail longo e confuso, com o assunto, de uma mulher para outra. Falou em resgatar nosso vínculo, disse que sabia que as coisas tinham saído dos trilhos, mas que família é para sempre, não é? Família é para sempre, a menos que essa família inclua uma criança que eles consideram defeituosa por causa de quem é o pai. Uma criança que nunca quiseram dentro da casa deles. Uma criança de quem falavam como se fosse um problema, e não uma pessoa. Ela terminou o e-mail com uma lista do que ainda precisava ser pago: local, aluguéis, oficiante, cabelo e maquiagem. Total, pouco mais de $19.000. Disse que, se eu pudesse ajudar só com essa última coisa, nunca mais pediria nada. Eu não respondi. Encaminhei o e-mail para meu tio, que me ligou 10 minutos depois rindo tanto que mal conseguia respirar. Ao que tudo indicava, até ele já estava cansado das ilusões deles. Ele me contou que minha mãe tinha aparecido na casa dele sem avisar e tentou fazê-lo se sentir culpado para ajudar. Disse que, se o casamento fosse cancelado, seria uma mancha no nome de toda a família. Ele foi direto, disse que a única mancha era a forma como eles tratavam a mim e a minha filha. Depois disso, ela parou de aparecer por lá. 2 semanas antes do casamento, eles desistiram do conto de fadas. Nada mais de propriedade de luxo, arco de flores, guardanapos personalizados com iniciais e a data do casamento. Começaram a chamar de uma reunião aconchegante de familiares próximos. A lista de convidados caiu de 120 para 30. O bolo foi encomendado em um supermercado. Alugaram um salão de festas local, com painéis de madeira e luzes piscando. As pessoas perceberam, comentaram, e ainda assim nenhum deles pediu desculpas. Nenhuma vez. Eles não queriam só dinheiro. Queriam obediência. Queriam que eu voltasse rastejando para provar que precisava deles. Mas eu não precisava. E eles finalmente estavam começando a perceber isso. Uma semana antes do casamento, a última leva de convites foi enviada. Pelo menos era assim que eles chamavam. Na realidade, eram impressões baratas de última hora, que pareciam feitas a partir de um modelo gratuito na biblioteca. Sem renda, sem detalhes dourados, nem sequer um endereço para a resposta. Apenas uma mensagem vaga sobre uma celebração familiar privada em um local que ninguém nunca tinha ouvido falar. Meu tio recebeu um. Minha prima Amber recebeu outro. Até o antigo chefe do meu pai, de um emprego que ele deixou 7 anos atrás, recebeu um. Mas eu não. E minha filha, muito menos. Isso não foi um erro. Foi deliberado. Foi eles dizendo, de forma oficial e pública: vocês não pertencem aqui. Nem chegou a doer. Só deixou tudo mais claro.
Aquilo já não era sobre um casamento. Era sobre controle. Eles precisavam de um bode expiatório, alguém para culpar por tudo ter desmoronado. Eu facilitei isso ao me recusar a participar do jogo. Virei a vilã da história que contaram para todo mundo. O que eles não contavam era o quanto ficariam mal quando a verdade começasse a escapar. As pessoas começaram a fazer perguntas. Por que eu não fui convidada? Por que o casamento saiu de uma propriedade à beira do lago para um salão sem janelas ao lado de um shopping de bairro? Por que os noivos estavam dirigindo um carro 0 km se o orçamento do casamento supostamente tinha desaparecido? Uma prima me mandou um print de um comentário no Facebook de alguém com quem somos parentes distantes. Dizia: espero que eles não tenham usado o dinheiro da irmã para comprar aquele carro. Isso seria nojento. Ninguém respondeu. Mas o comentário também não foi apagado. Enquanto isso, meu tio estava furioso. Ele foi direto ao grupo de mensagens que minha mãe tinha criado para a logística da família e escreveu uma única linha: então agora sua neta não é boa o suficiente para estar no mesmo ambiente que vocês? Minha mãe saiu do grupo imediatamente. Meu pai nunca respondeu. Ninguém os defendeu. Alguns parentes me mandaram mensagens em particular, dizendo que sentiam muito e que não faziam ideia de que as coisas tinham chegado a esse ponto. Uma tia chegou a cancelar a viagem por puro nojo. Aquilo significou mais do que qualquer coisa. Mas a reviravolta que eu não vi chegar veio 2 dias depois. Era uma terça-feira fria, cinzenta, sem nada de especial, até meu tio me contar que os pais do noivo da minha irmã, pessoas que eu só tinha encontrado uma vez e que mal me deram atenção naquela ocasião, estavam vindo nos visitar. Achei que fosse para amenizar a situação ou talvez defender o filho. Em vez disso, entraram parecendo que preferiam estar em qualquer outro lugar. Sentaram-se à mesa da cozinha. Nada de conversa fiada, nada de sorrisos falsos. Apenas um envelope pardo e um longo, desconfortável silêncio. Então a mãe falou. Disse que não conheciam a história completa, que tudo o que tinham ouvido vinha dos meus pais e da minha irmã. Disseram a eles que eu tinha desistido do casamento por despeito, que eu era amarga, instável, e que estava tentando sabotar tudo. Mas, ao que parecia, a verdade tinha começado a circular. O noivo, meu futuro cunhado, tinha descoberto que eu era quem tinha colocado a maior parte do dinheiro na conta do casamento. Ele não sabia disso. Minha irmã nunca contou. Ela apenas disse que eu não era emocionalmente confiável e que era melhor eu não me envolver. Quando ele a confrontou, ela admitiu. Ela contou a ele que só queria que o casamento fosse sobre ela e que, se eu estivesse presente, tudo acabaria girando em torno da Stacy e da bagagem dela. Era assim que ela se referia à minha filha, a própria sobrinha, bagagem. Então os pais do noivo deslizaram o envelope pela mesa. Dentro havia um cheque administrativo de $5.000. Disseram que sabiam que não era o valor total e que não estavam tentando apagar o que tinha acontecido. Só queriam reconhecer, não fingir que nada tinha ocorrido. Não queriam que o casamento do filho começasse com uma mentira pairando no ar. Eu nem cheguei a tocar no cheque. Fiz apenas uma pergunta: o seu filho ainda quer se casar com ela? A mãe olhou para o pai. O pai deu de ombros, e ela disse baixinho: não sabemos. Eles deixaram o cheque sobre a mesa. Naquela noite, sentei com minha filha na sala de estar do meu tio enquanto ela trabalhava em um projeto de artesanato. Ela não sabia de nada do que tinha acontecido. Eu nunca levei o drama para o espaço dela. Mantive tudo fora, tudo em silêncio. Em certo momento, ela levantou os olhos para mim e perguntou: você acha que a casa nova vai ter um jardim? Foi ali que eu decidi. Nada de olhar para trás. O casamento aconteceu naquele sábado, cheio de sorrisos forçados. Tudo parecia um evento corporativo que ficou sem verba no meio do caminho. Mas então recebi uma mensagem inesperada de alguém que tinha estado no casamento. A pessoa disse que houve um momento, durante o discurso do irmão do noivo, uma tentativa fraca de humor, em que minha irmã fez uma piada sobre eu ter roubado dinheiro e criado um acaso de caridade. Todo mundo ficou em silêncio. O noivo não riu. Nem sequer sorriu. Ele simplesmente se levantou e saiu para fora. Eu não esperava ouvir mais nada depois do casamento. Achei que eles dariam um jeito de arrastar aquilo até o fim.
Uma cerimônia triste, uma recepção forçada, alguns parentes fingindo que estava tudo bem. Depois, tudo desapareceria como um pesadelo ruim. Mas naquela noite, perto da meia-noite, meu celular vibrou. Era Amber. Ela não tinha planejado ir. Nós tínhamos conversado sobre isso. Ela estava furiosa com a forma como me trataram e como trataram minha filha. Mas o marido dela foi pressionado pelos próprios pais, se sentiu culpado e acabou indo. Ela o acompanhou mais por curiosidade, e foi assim que eu soube de toda a história. A primeira mensagem dela foi: "Você não vai acreditar no que acabou de acontecer nesse desastre de casamento." Depois disso, meu telefone não parou mais de apitar. O casamento foi pior do que eu imaginava. O salão de festas era antiquado, iluminado por luzes fluorescentes, e ainda tinha um leve cheiro de desinfetante do velório que tinha acontecido ali de manhã cedo e que eles tinham corrido para encerrar. Cadeiras dobráveis, toalhas de mesa baratas. Os arranjos florais eram artificiais e claramente já tinham sido usados antes. A Amber disse que um deles ainda tinha um cartão de lugar de outro evento. O clima inteiro estava estranho. Dava para sentir isso nas fotos. As pessoas pareciam rígidas, como se estivessem numa reunião, não numa celebração. Ninguém dançou. A música era só uma playlist no celular de alguém, conectada a uma caixa de som Bluetooth que ficava falhando o tempo todo. E o noivo mal olhou para minha irmã a noite inteira. Mas o pior momento veio durante o brinde. O irmão do noivo se levantou, claramente já meio alterado. Tentou levar tudo na brincadeira, fez piada sobre a aventura que tinha sido chegar até aquele dia, e então soltou uma frase que mudou completamente a energia da sala: "A noiva, que realmente sabe como conseguir o que quer, mesmo que isso signifique que outra pessoa pague o preço." Houve aquele silêncio constrangedor, em que ninguém sabia se aquilo era uma piada ou uma alfinetada. A Amber disse: "Minha irmã riu mais alto do que todo mundo, como se achasse que era um elogio." E foi então que ela disse aquilo. Ela se virou para as pessoas na mesa ao lado, ergueu o copo e falou: "Ei, não sou eu que estou bancando um caso de caridade." Não havia música para abafar. Não houve risadas, só silêncio. O noivo não disse uma palavra, nem sequer piscou. Ele olhou para ela como se não reconhecesse a pessoa sentada ao seu lado. Depois se levantou, com calma, colocou o copo sobre a mesa e saiu. Sem anúncio, sem desculpa, simplesmente foi embora. Por um minuto inteiro, ninguém se mexeu. Minha irmã tentou rir e disfarçar, disse algo sobre ele precisar de ar, mas até ela sabia que tinha passado dos limites. O rosto da minha mãe ficou acinzentado. Meu pai parecia querer desaparecer no chão. 15 minutos depois, a Amber viu o noivo do lado de fora entrando no carro sozinho. Ele não voltou. Pouco depois, os convidados começaram a ir embora. Alguns tentaram manter a educação. Outros nem se deram ao trabalho. Uma mulher, do lado da família do meu pai, disse: "Bom, isso foi um erro", e saiu com o marido. Os cupcakes foram servidos, mas ninguém tocou neles. No fim da noite, o salão estava meio vazio, com comida sobrando intacta e os centros de mesa murchando sob as luzes fracas. Na manhã seguinte, acordei com uma sequência de stories e publicações apagadas. Alguém tinha postado uma foto borrada da noiva sentada sozinha na mesa principal, com a legenda: "Então foi assim que acabou." O noivo não voltou para casa. Ele arrumou uma bolsa e saiu da cidade, ficou temporariamente na casa de um primo, a cerca de 3 horas dali. Segundo a Amber, ele disse às pessoas que precisava pensar. 2 dias depois, minha irmã postou uma mensagem enigmática nos stories. Fundo preto, texto branco: "Às vezes, as pessoas partem seu coração só para mostrar quem realmente são." Nenhum pedido de desculpas, nenhuma responsabilidade, nenhuma menção ao que ela disse. Só mais uma rodada de fingir ser a vítima. Mas a história se espalhou rápido. O que ela disse sobre a minha filha não foi apenas cruel, foi imperdoável, e as pessoas sabiam disso. Até os parentes que normalmente a defendiam começaram a se afastar. Ela tentou controlar a narrativa de novo, mas o estrago já estava feito. Eu não disse uma palavra. Não precisei, porque, pela primeira vez, a verdade fez todo o trabalho por mim. Eles finalmente tinham se exposto. 3 semanas e meia depois do desastre que tentaram vender como um casamento, eu assinei a compra da casa.
Não qualquer casa, a minha. Comprada com o meu próprio dinheiro, no meu nome, livre de qualquer assinatura ou amarra. Sem fiadores, sem sorrisos falsos, sem manipulações por trás. Só eu, com o meu nome na escritura. Não era enorme, mas era linda de todas as maneiras certas. 3 quartos, uma janela grande sobre a pia da cozinha que pegava a luz da manhã. Um quintal cercado com um velho bordo pedindo por um balanço de pneu. Minha filha ficou com o menor quarto e disse que queria transformá-lo em um laboratório do sol, seja lá o que isso significasse. Disse que precisávamos de um sino dos ventos. Compramos 3. No dia da mudança, meu tio ajudou a levar a última caixa até os degraus da varanda. Minha filha abriu a porta da frente sozinha, saiu correndo para dentro e gritou: "Chegamos em casa", como se estivesse lançando um feitiço. Eu não chorei, mas senti como se algo dentro de mim finalmente tivesse soltado o ar. Nunca contei aos meus pais que tínhamos comprado a casa. Eles descobriram mesmo assim. Meu tio mandou uma foto sem me perguntar antes. Eu e minha filha nos degraus da frente, segurando as chaves, sorrindo. Eu nem sabia que ele tinha feito isso até ele me mostrar a resposta dela. Que conveniente. Nenhum parabéns, nenhuma curiosidade, só amargura embrulhada em pontuação passivo-agressiva. 2 dias depois, minha mãe postou uma foto cheia de filtro de uma casa alugada à beira de um lago, com a legenda: "Recebe de fim de semana com a família de verdade." Teve 6 curtidas. Todas de pessoas com quem eu não falava havia anos. Minha irmã não tinha dito nada publicamente desde o casamento. Nenhuma atualização, nenhuma foto, nada. Fiquei sabendo pela Amber que ela tentou entrar em contato com o noivo, deixou um áudio às 3 da manhã chorando, dizendo que ainda podiam oficializar tudo. Ele nunca respondeu. Quem respondeu foi a prima dele. Ela chamou minha irmã de babá de caso de caridade. Ele escreveu de volta: "Ele não vai voltar depois disso." Qualquer cerimônia que tenham feito nem chegou a ser registrada legalmente. Sem certidão de casamento, sem lua de mel. O carro que compraram com o meu dinheiro ficou parado na garagem deles, um lembrete brilhante de uma fantasia que morreu antes mesmo de a tinta secar. Eu segui em frente. Comecei a criar raízes. Pintei os armários da cozinha de um verde suave, troquei o ventilador feio da sala de jantar e deixei minha filha escolher um lustre ridículo para o quarto dela, que fez o espaço parecer uma pista de dança de fadas. Cada canto da casa foi, aos poucos, começando a parecer com a gente. Não um espaço emprestado, não um lugar temporário, mas um lar de verdade. Então decidi fazer uma festa de inauguração. Nada de convites pelo correio, nada de confirmação formal. Só algumas mensagens, para algumas pessoas que realmente importavam. Meu tio veio, claro. A Amber e o marido trouxeram pão fresco e uma garrafa de vinho. Alguns vizinhos com quem eu tinha começado a conversar apareceram com sorrisos e histórias. O quintal estava enfeitado com luzes. Eu assava hambúrgueres na grelha enquanto as crianças corriam umas atrás das outras pela grama. Alguém levou uma caixa de som, e a música tocava baixinho enquanto as pessoas passavam pratos e se acomodavam nas cadeiras. Em certo momento, olhei ao redor e percebi uma coisa. Cada pessoa ali tinha escolhido estar na minha vida. Não por obrigação, não por manipulação, não porque eu bancava alguma coisa, mas porque me enxergaram e decidiram ficar. Ninguém perguntou sobre o casamento. Ninguém mencionou meus pais ou minha irmã. Era como se o universo tivesse fechado aquele capítulo em silêncio e se recusado a deixá-lo invadir este novo. Mais tarde, depois que todo mundo foi embora e minha filha já estava dormindo, sentei na varanda com meu tio. Não falamos muito. Apenas olhamos para o quintal, as luzes ainda brilhando de leve. Então ele disse: "Você construiu tudo isso do nada. Você sabe disso, né?" E eu sabia. Sabia até o fundo dos ossos, porque me lembrava de cada noite em que fiquei acordada me perguntando se algum dia conseguiria sair. De cada ligação que terminava em culpa. De cada vez que me deixei diminuir para manter a paz. E de todas as vezes em que olharam para minha filha como se ela fosse um peso, em vez de um presente. E agora estávamos ali. Fora do alcance deles, sem pedir desculpas por isso. Quanto a eles, eu sei que viram as fotos, a varanda, as luzes, as pessoas rindo.
Sei que viram a legenda que escrevi em uma das imagens, lar. Finalmente. Eles não gostaram. Não comentaram. Mas eu sei que sentiram. E espero que tenha ardido.